Olá, minha gente. Estamos vivendo dias difíceis, não está sendo fácil, né? Seja quando você olha para a justiça, você olha tanta injustiça, quando você olha para a falta de patriotismo no Brasil, quando você olha para as pessoas amando mais a criatura do que o Criador, quando você olha para a pandemia que tem destruído a saúde, até a vida de muitas pessoas, que isso dói nosso coração, quando você olha para tanta gente desempregada, quando você olha para as grandes necessidades que a nossa nação atravessa, a gente fica muito desanimado. Mas a gente precisa parar e pensar algumas coisas. Isso não é o fim, não é o fim. O mundo já passou por muitas lutas, muitas dificuldades. Eu estava lendo aqui, coincidente agora na minha Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 3, quando um rei malvado lá, Nabucodonosor, ele mandou que fizesse uma grande estátua para adorar aquele que ele achava que deveria ser adorado. Só que tinha 3 ali assessores que eram homens íntegros. Estou falando de Sadraque, Mesaque e Abdinego. E aqueles 3 homens falaram assim: olha, nós não vamos fazer isso, nós não vamos adorar, vamos fazer o que é certo, o que é errado nós não vamos fazer. E o rei soube disso, chamou e falou assim: olha, se vocês não fizerem o que eu estou mandando governadores, prefeitos, vocês vão morrer, vou jogar vocês na fornalha. Essa era a pena capital. E aqueles homens falaram assim: olha, rei, sinto muito, mas o nosso Deus, ele é capaz de nos livrar da fornalha de qualquer outra coisa. Porém, se ele não nos livrar, nós vamos morrer. Eu tenho preconizado muito isso, quem já ouviu falar. Tem que falar, gente, morrer faz parte do ser humano. O que não faz parte do ser humano é viver escravizado, viver sem os direitos que Deus te deu, liberdade. Isso não faz parte. E foi aquilo que eles disseram: se for para morrer, vou morrer. E o rei não pensou 2 vezes, mandou aquecer a fornalha e jogou aqueles 3 homens lá. Depois de algum tempo o rei ficou pensando, talvez a consciência doeu, vou lá ver. E chegou lá, estavam os 3 homens no meio da fornalha, passeando, e ele observou uma coisa interessante. Tinha um 4º homem, ele tinha mandado 3 para a fornalha e tinha um 4º. E o 4º era semelhante a Deus. E mandou que retirasse os homens, eles saíram completamente ilesos, sem nenhum problema. E o rei ficou impressionado com aquilo, mandou mudar as leis e honrou aqueles homens. Bom, estou resumindo a história. Essa história nos mostra 2 coisas importantes. Primeiro, a determinação de alguns homens de não se contaminar com qualquer coisa. Nós não vamos, pode matar, nós não vamos fazer isso. A segunda coisa é a resiliência deles, né? A segunda coisa nos fala sobre a proteção de Deus, uma proteção sobrenatural. Deus agiu, entrou na fornalha e livrou aqueles homens. Minha gente querida, eu quero estimular você a viver esses dias dessa maneira. Eu creio que nós vamos passar, nós vamos sobreviver a mais esse momento, sabe? Eu creio que grandes crises da família, abuso infantil que eu não falei, tantas coisas estão acontecendo, suicídio, depressão na alma, alma dilacerada, tanta coisa ruim acontecendo. Eu creio que isso vai mudar, mas é necessário primeiro a decisão. Nós não vamos contaminar com isso. Não é tudo que vai entrar na minha cabeça. Não é qualquer porcaria que eu vou ouvir no jornal, na televisão, no rádio. Eu não vou ser seletivo. Não é qualquer coisa. Não vou submeter o que eles querem que eu submeta. E pronto. E aí você confiar em Deus. Minha gente querida, eu quero estimular você a crer no 4º homem. O 4º homem, que a palavra de Deus nos fala, o 4º homem que esteve naquele momento mais difícil da vida daqueles homens. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Nos momentos mais difíceis, Deus vai enviar o 4º homem, que nos fala sobre a pessoa do Espírito Santo, que vai trazer graça, direção, alegria, segurança no seu coração. Eu, minha família, meus amigos, todos estamos no mesmo barco que você. Só que eu não sei quem está no seu barco com você. No meu barco eu convidei Jesus, o Espírito Santo, e a cada dia eu tenho confiado, dia após dia, cada dia um milagre novo, que Ele vai suprir as nossas necessidades. Eu oro por você, para que Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os nossos governantes, que Deus dê patriotismo, honestidade à nossa nação. Que Deus te dê graça, sabedoria, para que você possa encontrá-lo. Medite na palavra de Deus, busque o Senhor, busque uma igreja que vai adorar o Senhor e Deus vai estar te abençoando grandemente. Um grande abraço, que Deus te abençoe.